Buenas, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caleu Nunes, dando início neste momento à nossa revisão de véspera, nosso pré-prova, parte 1. Pessoal, o objetivo desse nosso encontro aqui não é aprender nada novo, ok? A gente vai revisar os principais pontos das matérias que estudamos ao longo desses últimos 2 meses e meio, ok? Antes de começar a revisão propriamente dita, pessoal, é normal que vocês estejam nervosos, que vocês estejam ansiosos a essa altura do campeonato, até porque falta muito pouco para a nossa prova, né? Então, assim, pessoal, eu também, todos os concursos que eu fiz na minha vida, eu sempre fiquei nervoso às vésperas, e isso é a coisa mais comum do mundo, tá? O que vocês não podem deixar acontecer? Vocês não podem deixar esse nervosismo, essa ansiedade tomar conta de vocês, ao ponto de vocês se auto-boicotarem, ok? Ao ponto de vocês fazerem coisas que podem prejudicar vocês nessa reta final. Então, assim, durmam bastante, não deixem de descansar, se alimentem bem, bebam bastante água, não inventem de comer alimentos pesados às vésperas da prova. Se vocês puderem comer apenas em casa, melhor ainda, tá? Alimentos naturais, alimentos leves, ok? E no mais, pessoal, é chegar tranquilo no dia da prova, tá? Vocês estudaram bastante, vocês tiveram toda essa preparação conosco aqui no Consegue, e vocês estão à frente da imensa maioria dos candidatos que vão prestar prova no domingo, tá? Lembre-se, vocês não precisam gabaritar, acertar todas as questões de prova para vocês serem aprovados. Muito pelo contrário, concursos para a área da segurança pública, a gente tem uma margem bem grande, ok? Com um percentual relativamente baixo, comparado com outros órgãos, outras instituições, em outras áreas, vocês conseguem sim ser nomeados, tá? Vocês vão passar para as próximas fases, então fiquem tranquilos, pessoal, tá? Não se desesperem. Se vocês abrirem a prova e encontrarem alguma questão cobrando algum trecho da matéria que vocês não viram ao longo dessa preparação, respirem e passem para a próxima, tá? Por quê? Porque vocês não precisam gabaritar a prova, pessoal, bem tranquilo, tá? Então é isso. Tentem, na medida do possível, ficar calmos, sem mais delongas. Então, pessoal, indo para aquilo que realmente nos importa aqui, só batendo na tecla de que isso daqui é uma revisão, então a gente escolheu alguns pontos mais importantes, a gente não tem como revisar tudo, obviamente, né, pessoal? A gente não tem como concatenar mais de 2 meses de estudo em uma aula de pouco mais de 1 hora. Aqui a gente só vai tentar relembrar aqueles pontos que têm uma tendência maior de caírem na prova, de serem explorados no concurso agora de domingo, tá? No mais, pessoal, o que a gente vai ver, então, nessa primeira parte aqui da nossa revisão, né? A gente vai ver aqueles trechos relativos a direito constitucional, então a gente vai ver matérias relacionadas às constituições federal e estadual, a gente vai ver a lei de improbidade administrativa, a gente vai ver a lei de licitações e contratos, o estatuto do desarmamento também, vamos fazer poucas questões, uma ou 2 questões sobre o Estatuto do Desarmamento, aqueles pontos mais recorrentes, e também vamos ver as legislações raciais e dos PCDs, ok? É possível que eu tenha deixado passar alguma coisa, né, sobre esse nosso primeiro bloco de estudos, mas no decorrer da aula, né, vocês vão ver direitinho, né, e se tiver alguma coisa faltando aqui que me faltou na memória, vocês vão ver na sequência, tá, pessoal? Então é isso, sem mais delongas, pessoal, começando então por direito constitucional, sobre o artigo 144 da Constituição Federal, que trata sobre a segurança pública, os órgãos de segurança pública, como é que funciona a segurança pública para a Constituição. Pessoal, isso daqui não é que pode cair, isso daqui vai cair na prova de vocês, tá? Isso vai cair domingo, isso vai ser cobrado, vai ser explorado na prova de vocês. Primeiro ponto, pessoal, lembre-se, a gente tem órgãos da União, ou seja, órgãos de segurança pública vinculados ao ente federativo União, e órgãos dos estados, ok? Quais são esses órgãos da União? A gente tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Primeiro ponto, vocês têm que lembrar o nome de cada um desses órgãos da segurança, tá? Então, primeiro ponto, né, pessoal? Lembrar o nome dos órgãos. Segundo ponto é saber a quais entes eles estão vinculados. Então, sobre os órgãos dos estados, a gente tem aqui Polícia Civil, a gente tem polícias militares, corpos de bombeiros militares e também temos aqui abaixo, pessoal, as polícias penais, que podem estar vinculadas tanto à União quanto aos estados, ok? Então é isso. Primeiro ponto, lembrar de cada um desses números, desses nomezinhos que a gente acabou de ver. Segundo ponto, a gente tem que lembrar das competências de cada uma dessas polícias, desses órgãos de segurança. Pessoal, é tranquilo também, tá? Começando aqui pelos estados, então, pessoal, tá? Começando pelos estados. Assim, ó, aliás, pessoal, vamos reformular, ó.
O que vocês não vão errar, pessoal, sobre competências? Competência da Polícia Rodoviária Federal, vocês não vão esquecer. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tranquilo, isso daqui vocês não vão errar. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Também vocês não vão esquecer. Polícias militares serão responsáveis pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, enquanto o Corpo de Bombeiro Militar vai ser responsável por atividades de defesa civil. No mais, pessoal, as polícias penais, que, como eu falei para vocês, podem estar vinculadas tanto à União quanto aos estados, elas serão vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa que pertencem, e são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais. Isso conforme a Constituição Federal. Isso vocês não vão errar. Competências desses órgãos que a gente viu até agora, vocês não vão errar. Lembrando, pessoal, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Aqui não é Forças Armadas, tá? É Exército, ok? Se falarem em alguma alternativa que são forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, vai estar errado, ok? É Exército, eu já falei isso para vocês 1 milhão de vezes ao longo da preparação. Pessoal, aqui vocês não vão errar competência, tá? O que vocês podem confundir? Polícia Civil com Polícia Federal, mas também é bem tranquilo, tá? Então, assim, ó, a Polícia Federal, a bem da verdade, é quase que um equivalente à Polícia Civil, porém no âmbito da União, e vice-versa, tá? Então, lembre-se que as polícias civis, elas são dirigidas por delegados de carreira, elas terão a função de polícia judiciária no âmbito dos estados e também serão responsáveis pela apuração de infrações penais, exceto as militares, ok? Então, dirigida por delegado de carreira, é polícia judiciária nos estados, né, dos estados, e vai ser responsável pela apuração de infrações penais. Aqui a gente fala em infrações penais de uma forma genérica, tá? Não sabemos quais infrações penais, então, via de regra, são todas, ok? De uma forma bem ampla, bem genérica. O que acontece no caso da Polícia Federal, pessoal? A Polícia Federal vai ser responsável, olha só, por prevenir e reprimir o tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Estamos nos referindo a crimes específicos. Conseguimos destacar esses crimes. A Polícia Federal vai exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Também vai ser a Polícia Judiciária da União, ok? Com exclusividade, ou seja, nenhum outro órgão vai exercer essa função de Polícia Judiciária da União, apenas a Polícia Federal. E também, pessoal, a Polícia Federal vai ser responsável por apurar infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, e aquelas infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Então, lembrem-se, pessoal, Polícia Federal, âmbito interestadual, âmbito internacional, e crimes que, no caso da Constituição Federal, esses crimes são destacados, eles são especificados, tá? Enquanto a Polícia Civil, no que diz respeito ao artigo 144, as competências da Polícia Civil, a gente tem tudo descrito de uma forma extremamente genérica, tá? Então é isso, pessoal, esse é o pulo do gato, tá? Sobre as guardas municipais, os municípios podem criá-las, ou seja, elas serão instituídas, podem ser instituídas em âmbito municipal, e elas são responsáveis pela proteção dos bens, serviços e instalações do município, porém, recentemente, o STF se debruçou sobre a questão das guardas e entendeu que cabe às guardas municipais, inclusive, o policiamento ostensivo e comunitário. O que isso significa? Que antigamente, pessoal, até pouquíssimo tempo atrás, o policiamento ostensivo recaía exclusivamente sobre a polícia militar. Hoje em dia, as guardas, elas também possuem essa competência para realizar o policiamento ostensivo. Pessoal, isso daqui vai cair na prova de vocês com certeza absoluta alguma dessas coisas que a gente viu aqui. Então, vamos fazer um exercício. De acordo com a Constituição Federal, a gente precisa preencher essa lacuna vinculadas ao órgão administrador do sistema penal. Da unidade federativa que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Pessoal, isso daqui é o tipo de coisa que vocês não vão errar na hora da prova, até torcemos para que caia uma questão um pouco mais difícil, tá? Porque o que é responsável pela segurança dos estabelecimentos penais? As polícias penais, ok? Que também vão estar vinculadas ao órgão administrador do sistema penal. Então, seguindo o baile, pessoal, sobre a Constituição Estadual, segurança pública, a gente tem órgãos previstos na Constituição Estadual, a gente tem a Brigada Militar, aqui no Rio Grande do Sul não é polícia, é Brigada, a gente tem a Polícia Civil, a gente tem o Corpo de Bombeiro Militar, a gente tem a Polícia Penal, e também temos a Coordenadoria Geral de Perícias, tá? Então, tudo aquilo que está previsto
como órgão estadual na Constituição Federal, sim, a gente tem, e além das previsões federais da Constituição Federal, a gente também tem essa Coordenadoria Geral de Perícias, ok? Então é isso, pessoal, isso está descrito lá na Constituição Estadual. Também há uma previsão no nosso edital de um trecho que trata sobre a política penitenciária aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, qual é a finalidade primordial da política penitenciária do RS? É a reintegração social das pessoas presas a partir de 5 prioridades fundamentais. Pessoal, tentem decorar essas prioridades, tá? Porque isso daqui tem todo o cheiro, toda a forma, tudo assim, ó, indicando que pode ser explorado na hora da prova, tá? Inclusive seria, aliás, a minha aposta para a questão de direito constitucional estadual aqui, tá? De Constituição estadual para a prova de domingo, tá? Então, quais são essas 5 prioridades fundamentais que a gente tem aqui? A gente tem a regionalização, a individualização da pena, assistência integral, educação e trabalho. Tentem decorar isso daqui, porque isso daqui tem todo jeito de questão, sabe? Todo jeito de questão de prova que o avaliador vai pegar 4 dessas prioridades aqui, vai botar e vai pedir a incorreta, e ao invés de trabalho, por exemplo, vai falar em alguma outra coisa, pessoal, que muito provavelmente está previsto lá na LEP, só para fazer vocês se confundirem e errarem na hora da prova, tá? Então lembre-se, é uma das 5 prioridades: regionalização, individualização da pena, assistência integral, educação e remissão, por exemplo, ou, sei lá, alguma outra coisa, pessoal, não sei o que, tá? Tem todo jeito. Tentem decorar isso daqui, ok? No mais, pessoal, é possível o estabelecimento de parcerias e programas com instituições, tanto públicas quanto privadas, para a oferta de trabalho e educação para presos e egressos. Então, sim, é possível a realização de parcerias não só com instituições públicas, mas também com instituições privadas, ok? E o preso, na medida do possível, dentro de suas possibilidades, ele também terá que ressarcir o Estado pelas despesas gastas com a sua execução penal. Isso também está previsto aqui na Constituição Estadual. Isso a gente também viu na LEP. Só retomando, pessoal, vamos resolver uma questão. No que concerne à política penitenciária prevista na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. O objetivo primordial da política penitenciária é a segregação punitiva. Errado, não é segregação, muito pelo contrário, reintegração. A expansão da assistência às pessoas presas, segundo o texto constitucional, deve abranger as áreas jurídica, social, religiosa, material, a saúde e a educação. Pessoal, olha só, a gente falou aqui sobre assistência integral e, de fato, abrange tudo isso, pessoal. Inclusive, essas modalidades de assistência a gente vai revisar na nossa segunda parte da revisão do nosso pré-prova, quando falarmos sobre a LEP, porque temos algumas modalidades de assistência que são prestadas ao preso, tá? Mas lembre-se, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá tudo correto, mas digamos que vocês não se lembrassem desse trecho aqui, ok? Vamos ver as demais aqui só para a gente eliminar. Então, C, a pessoa presa é obrigada a ressarcir o Estado por todas as despesas de sua execução penal, independentemente de sua situação financeira. Tá errado, pessoal, na medida do possível, tá? É isso. D, as parcerias para oferta de trabalho e educação às pessoas presas e aos egressos são restritas a instituições públicas, sendo vedada a participação de organizações da sociedade civil. Tá errado, pessoal, não é restrita apenas a instituições públicas, tá? A gente pode ter programas e parcerias junto a instituições privadas, acabamos de ver isso. E os estabelecimentos prisionais destinados a mulheres contarão com creches para menores de até 12 anos. Pessoal, não é até 12 anos, tá? Então, a E também está errada. Vamos seguir o baile aqui, pessoal, porque temos muita coisa para ver. Sobre o artigo 5º da Constituição, pessoal, aqueles conteúdos que estão relacionados aos direitos dos presos, ok? Provavelmente, se a banca explorar algum tópico do artigo 5º da Constituição, vai trazer assuntos relacionados aos direitos dos presos, pessoal. Então, assim, ó, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. A gente tem algumas penas, pessoal, que aqui no Brasil são consideradas atentatórias à dignidade da pessoa humana. Só, mais uma vez, lembrando do nosso Soci Divaplu, que a gente estudou lá no artigo 2º da Constituição, né? Ou no artigo 1º, não lembro agora de cabeça, pessoal, mas a gente viu numa das primeiras aulas de direito constitucional, tá? Então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá? Não esqueçam isso. Fundamento, tá?
Então, o que não pode ser aplicado aqui no Brasil, pessoal? A gente tem a vedação à aplicação da pena de morte, com exceção de guerra declarada, né? Caso estejamos em guerra, é possível sim a aplicação da pena de morte. A pena de banimento também é proibida. O que é o banimento? É a expulsão de brasileiro. Ok? É possível sim a expulsão de estrangeiro, porém não pode haver banimento de brasileiro, tá? Então é isso. A prisão perpétua também não pode aqui no Brasil. Lembrando que a pena privativa de liberdade em regime fechado não pode extrapolar 40 anos, tá? Seguindo, pessoal, a execução penal deve ser realizada de maneira individualizada e tem que levar em consideração a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, ok? Vocês têm que decorar isso daqui. Sobre a proteção à integridade física e moral dos presos, pessoal, lembrem-se, o preso vai conservar todos os direitos que não forem diretamente afetados pela sentença penal condenatória. Lembrem-se disso, tá? E, obviamente, que os direitos fundamentais dos presos devem ser preservados, não só na execução penal, mas também na hora da aplicação da sentença, ok? Sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado nos casos de prisão. Quando é que o Estado vai ter que indenizar, pessoal? Quando é que a gente vai ter direito de receber do Estado indenização, vou botar aqui, em virtude de prisão. Quando, pessoal? Quando houver condenação penal indevida por erro judiciário, lembrando, pessoal, reforma em instâncias superiores, a pessoa foi condenada, ela foi presa, mas daí a ação chegou no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, e foi anulada. Isso não necessariamente dá à pessoa o direito à indenização, a menos que se fique comprovado que houve algum erro judiciário, tá? Então, lembrem-se, não é reforma. Reforma de uma sentença condenatória não enseja obrigatoriamente a aplicação de indenização. E ainda que haja, pessoal, ainda, em alguns casos é possível que haja, mas a gente não vai estar se referindo a esse caso aqui, ó, de responsabilidade civil objetiva, tá? Porque em se tratando de responsabilidade civil objetiva, a pessoa não precisa demonstrar que houve dolo ou culpa por parte da autoridade responsável pela sua prisão, tá? A gente está falando aqui de um caso em que o Estado vai pagar e ponto final, tá bom? Em outras situações, é possível sim que a pessoa ajuize alguma ação contra o Estado, só que vai ser necessária todo um reconhecimento de culpa e a gente não vai estar diante de uma responsabilidade civil objetiva, tá bom? Então é isso. E também, aquela pessoa que ficar presa além do tempo previsto na pena fixada pelo juiz, ela também vai ter direito à indenização, ok? Nesse mesmo caso, nessa mesma situação, pessoal. Outros direitos dos presos aqui, pessoal. Então, o preso, ele tem direito à comunicação imediata da sua prisão e do local onde se encontra ao juiz competente e também alguma pessoa da sua família ou alguém que ele queira indicar. Se ele não quiser falar para a família dele, ele pode indicar alguma outra pessoa. O preso tem direito ao silêncio e esse silêncio não pode, de forma alguma, prejudicar a sua situação perante a justiça. Inclusive, pessoal, se for realizado algum interrogatório no qual não haja essa comunicação ao preso de que ele tem o direito de permanecer o silêncio, esse interrogatório vai ser considerado nulo, ok? Então é isso. O preso também tem direito à assistência familiar e de advogado, lembrando mais uma vez que se esse preso não tiver condição de arcar com um advogado, com um defensor, ele vai ter direito a essa prestação por parte do Estado, ok? Pela Defensoria Pública, muito provavelmente. E também o preso tem o direito de conhecer a identidade dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial, ok? Pessoal, uma vez que haja prisão ilegal, vai haver o relaxamento imediato, tá? Então, não se confundam, pessoal, assim, ó, prisão ilegal, vai haver relaxamento, tá? A gente também tem hipóteses de liberdade provisória, de outros institutos, que não vem ao caso nesse momento, até porque a nossa prova sequer está cobrando o Código de Processo Penal, tem pouquíssimas coisas relacionadas ao procedimento, à persecução penal aqui no nosso edital, ok? Mas lembre-se, prisão ilegal é caso de relaxamento de prisão, tá bom? As presidiárias terão direito de permanecer com os seus filhos recém-nascidos até os 6 meses, isso a gente também viu lá na LEP, tá, pessoal? Mas, enfim, ó, as presidiárias têm o direito à amamentação, e isso é um direito muito mais da criança do que da mulher que está presa, lembre-se disso. No mais, pessoal, a gente tem como regra, no Brasil, o direito à liberdade, né? Então, todos nós somos livres, ponto final. Em que circunstâncias a pessoa
pode ser presa, pessoal. Esse direito à liberdade só vai poder ser violado diante das seguintes circunstâncias. Caso a pessoa seja presa em flagrante delito, ou seja, ela está cometendo um crime, ela vai ir presa. Em virtude de transgressão ou crime militar, é possível que alguém seja preso também, ou por ordem judicial. No caso dos civis, pessoal, nós que somos civis, acredito que todos vocês sejam civis, né? Não somos militares. A gente só vai ser preso se formos flagrados cometendo um crime, ou se algum juiz, algum magistrado assim determinar, tá? Então é isso, pessoal. Em outras circunstâncias, ninguém vai ser privado da sua liberdade, beleza? E se a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, ok? Então é isso. Seguindo o baile aqui, pessoal, sobre a proibição de prisão por dívidas. Também, aqui no Brasil, via de regra, é vedada a prisão civil, ok? Com exceção da pessoa que não está pagando pensão alimentícia, né? O inadimplemento voluntário da pensão alimentícia, desculpem, pode levar alguém para a cadeia na esfera civil. E há na Constituição Federal essa citação aqui ao depositário infiel. Porém, pessoal, esse trecho é considerado ineficaz, hoje em dia ele não tem aplicabilidade em virtude da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, tá? Então, o depositário infiel está escrito na Constituição, mas não tem validade nenhuma, ok? Então, a única forma de uma pessoa ser presa em virtude de dívida, ou seja, na esfera civil, é pelo inadimplemento voluntário da pensão alimentícia, ok? Vamos lá, pessoal, seguindo o baile. Sobre o princípio da inviolabilidade domiciliar, que também está previsto lá no artigo 5º, pessoal. Via de regra, ninguém pode entrar na casa de ninguém, nenhuma autoridade pública pode entrar na casa de alguma pessoa se não for convidada. Porém, temos algumas exceções, né? Então, para se entrar na casa de alguém, será necessária ordem judicial, e isso, em virtude de ordem judicial, esse ingresso só vai poder ocorrer durante o dia, ou seja, apenas durante o dia. Mesmo com mandado judicial, não se pode entrar na casa de ninguém durante a noite. E, a qualquer hora, pessoal, em virtude de flagrante delito, ou seja, a pessoa está cometendo um crime, em virtude de desastre ou para prestação de socorro, tá? Lembrando que o período noturno é das 21 às 5 da manhã, ok? Ah, mas é 5 da manhã e tá de noite. Pessoal, não vamos viajar, tá? Vamos seguir o baile aqui para a gente não perder muito tempo. Pessoal, temos também alguns mandados de criminalização na Constituição Federal. Então, qual é o macete, pessoal? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, todos esses crimes aqui, deixa eu grifar de uma forma um pouco melhor. Tudo isso, pessoal, tudo isso é inafiançável, tá? Todos são inafiançáveis. Então, a gente tem o 3TH que não tem graça e a ração que não prescreve. 3T, tortura, tráfico, terrorismo. E H de hediondos, né? Crimes hediondos. Eles não têm graça, também são insuscetíveis de anistia. Não são suscetíveis nem de graça nem de anistia, não tem graça. E a ração não prescreve, racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pessoal, ração não prescreve. E o 3TH não tem graça, todos eles são inafiançáveis. Se a questão disser que por exemplo, a tortura, pessoal, prescreve, aliás, que ela não prescreve, vai estar errado, tá? É diferente, não confundam uma coisa com a outra. Fiquem com esse mnemônico na cabeça. Vamos seguir o baile aqui, pessoal, vamos lá. Tendo como parâmetro a Constituição Federal, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiro ou F se falso. São asseguradas condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Pessoal, tá correto, tá? V, a gente acabou de ver, já eliminamos a D e a E. Segunda, a prática do racismo constitui crime insuscetível de graça ou anistia. Pessoal, a ração não prescreve, tá? Tudo é inafiançável, porém, a ração não prescreve, então não é insuscetível de graça ou anistia. O que não tem graça nem anistia é o 3TH que não tem graça, tá? Então isso daqui é falso, é um baita de um pega-ratão de prova. A gente já elimina a B. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou a qualquer tempo por determinação judicial. Pessoal, até aqui tá tudo correto, tá? A casa sim é asilo inviolável, ninguém nela pode penetrar sem consentimento, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou a qualquer tempo por determinação judicial, não, né? Por determinação judicial apenas durante o dia, também tá falso, pessoal.
Então, já sabemos que o nosso gabarito aqui é a letra A. Deixa eu só subir um pouquinho para vocês poderem ver tudo, né? Por fim, pessoal, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Tá tudo certo aqui, não temos nenhum problema no nosso gabarito aqui, é a alternativa A. Pessoal, remédios constitucionais também estão lá no artigo 5º, pessoal. Lembre-se, a gente tem 5 de natureza jurisdicional e temos outros 2 interpretados pela doutrina como de natureza administrativa, tá? Então, a Fundatec adora esses que possuem essa natureza administrativa, mas vamos começar por esses que têm natureza jurisdicional, pessoal. Temos o habeas corpus, que é adequado para proteger a liberdade de locomoção, ok? Ela não precisa de advogado para ser impetrada e é gratuita, tá? Seguindo o baile, pessoal, o mandado de segurança é a ação para proteger direito líquido e certo, ou seja, aquele direito que eu não preciso provar, ok? Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Obviamente, o habeas corpus, a gente não vai impetrar em favor de pessoa jurídica, né? Porque não há o que se falar em direito de locomoção no caso da pessoa jurídica. E, no mais, pessoal, no caso do mandado de segurança coletivo, vocês têm que se lembrar que existem alguns legitimados para impetrar, tá? Então, não é todo mundo que pode sair impetrando mandado de segurança coletivo. Quem é que pode fazer isso? Partido político, desde que haja representação no Congresso Nacional, tem que ter ou deputado federal ou senador, um dos dois, ok? Esse mandado de segurança coletivo também pode ser impetrado por organização sindical, por entidade de classe ou por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá? É isso, pessoal. O mandado de injunção é impetrado quando direitos, liberdades ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania forem inviabilizadas por ausência de norma regulamentadora, ou seja, eu não estou conseguindo exercer direitos, liberdades ou algumas prerrogativas em virtude da ausência de alguma lei, por exemplo, que dê efetividade a esses meus direitos, daí eu vou entrar com mandado de injunção. Habeas data, pessoal, data de dado, né? Então, vai ser o remédio constitucional para que a pessoa tenha acesso a informações constantes de registros ou bancos de dados públicos ou para retificação de dados. E também, gratuita. E, obviamente, né, pessoal, dados próprios, informações próprias, tá? Não é de terceiros, ok? Por fim, a ação popular, ela é a ação, o remédio constitucional apto a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. E aquele que impetrar a ação popular vai estar isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé, tá? Então é isso, pessoal, bem tranquilo, tá? Vocês lembrando, enfim, pessoal, vocês têm que decorar isso daqui, a gente já viu, né? A gente está só fazendo uma revisão aqui, né, pessoal? Então, assim, eu não vou perder muito tempo, porque tudo isso vocês já viram e foram pontos importantes ao longo do nosso estudo, tá? Sobre esses remédios constitucionais de natureza administrativa, que eu falei para vocês agora há pouco, a gente tem o direito à petição, né, o direito de petição contra ilegalidades ou abuso de poder, né, para que a gente possa se defender disso, e também o direito à obtenção de certidões. Pessoal, esses 2 direitos aqui são garantidos, protegidos por mandado de segurança, uma vez que vocês tenham algum pedido ou alguma certidão negada pelo poder público, vocês não precisam comprovar esses direitos, são direitos reconhecidos pela Constituição. Logo, vocês vão impetrar um mandado de segurança para obter, na prática, esses direitos, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou fazer mais uma questãozinha aqui, e vamos seguir o baile. Nos termos da Constituição Federal, são ações gratuitas. Pessoal, o que a gente viu que é gratuito? Os habeas, né? Então, os habeas são gratuitos, né? Tanto o habeas corpus quanto o habeas data, né? Tanto aquele que diz respeito à liberdade de locomoção, quanto o que é necessário para acesso a registros, banco de dados e também para retificação de informações públicas, ok? Então, lembre-se disso, pessoal. Gratuito, a gente tem os habeas, gabarito letra B. E, no caso da ação popular, salvo comprovada má-fé, o impetrante não vai sofrer com o ônus de sucumbência, também não vai precisar pagar custas judiciais, tá bom? É isso, pessoal, vamos seguir o baile aqui. Pessoal, olha só, esse trecho aqui que eu estou trazendo para vocês nesse ponto, eu não explorei ao longo da nossa preparação, porque não faria sentido, pessoal, a gente abrir um leque gigantesco, tá? Para tratar sobre repartição de competências na Constituição Federal, Pacto Federativo e também toda aquela parte que fala sobre poder judiciário e funções essenciais da justiça, porque a gente perderia muito tempo num pós-edital. Existe
existem coisas muito mais importantes, tá? Mas assim, ó, só um apanhado geral. Se porventura a banca quiser explorar alguns desses trechos que eu acabei de falar para vocês, ó, muito provavelmente vai ficar preso nisso daqui, tá bom? Então lembrem-se, pessoal, ó, sobre as competências. A gente tem competências que são exclusivas da União e competências que são concorrentes de todos os entes federativos, aqui no caso, exceto municípios, tá? União, Estados e Distrito Federal. No que diz respeito, pessoal, a todas essas modalidades de direito, ó, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, ó, quem vai legislar sobre isso é a União, tá? Então, a União legisla sobre esses ramos do direito. No que diz respeito, pessoal, ó, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, quem vai legislar são todos esses entes que vocês estão vendo aqui, ou seja, estamos diante de uma competência legislativa concorrente, tá bom? Então é isso, pessoal, não vou nem perder meu tempo, só esse quadrinho mesmo, e lembre-se também que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, a gente tem o exercício do controle externo da atividade policial, tá? Controle externo da atividade policial, vocês serão policiais penais, vocês estarão sujeitos a esse controle externo por parte do Ministério Público. Vamos fazer um exercício, pessoal. Tendo como parâmetro a Constituição Federal, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. O controle externo da atividade policial será exercido pelo Ministério Público. Pessoal, a gente acabou de ver, sim, é correto, a gente já elimina D e aí. 2. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal e direito penitenciário. Pessoal, direito penitenciário, ó, é concorrente, tá? Os estados também irão legislar a respeito disso, tá? Então, a 2 tá falso, a gente já elimina a B aqui. Vamos lá. Compete privativamente à União estabelecer normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes federativos. Pessoal, ó, quando for normas gerais, sim, compete à União estabelecer e legislar a respeito disso, tá? Porém, os entes federativos têm a capacidade de estabelecerem regras específicas que, obviamente, irão vigorar apenas sob o seu âmbito, tá? Então, isso daqui é verdadeiro, ok? Tá correto, pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra C, bem tranquilo, a gente já conseguiu revisar, vamos seguir o baile. Pessoal, sobre aquele trecho que vai do artigo 14 ao artigo 17 da Constituição, que a gente estudou também lá no início da nossa preparação. Direitos políticos, pessoal, a gente tem hipóteses na Constituição Federal de perda e de suspensão desses direitos políticos. Só lembrando, pessoal, aqui eu até vou usar uma corzinha um pouco diferente, tá? Deixa eu deixar isso daqui com um pouco mais de contraste, porque senão vocês não vão ver, tá? Ó, aqui no caso da cassação, pessoal, a cassação, ó, ela é vedada, tá? O ordenamento jurídico brasileiro não permite a cassação de direitos políticos. Então, toda vez, pessoal, que em qualquer situação, em qualquer circunstância, algum enunciado de qualquer legislação mencionar que se fizer tal coisa errada, vai ter os direitos políticos cassados. Tá errado, ok? Não pode, vocês já podem eliminar na hora, não interessa de qual lei estejamos tratando, tá? Então, assim, ó, cassação de direitos políticos é vedado, ponto final. Porém, é possível, sim, a perda dos direitos políticos e a suspensão. A perda vai se dar... Pessoal, a gente já vai ver aqui, né? Então, hipótese de perda aqui, pessoal, vamos lá, para a gente não perder muito tempo, ó. Quando é que a gente vai ter essa hipótese de perda dos direitos políticos? Em virtude de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, ok? Apenas nesse caso aqui, pessoal. Nada mais, tá? Então, perda, a gente só tem essa hipótese aqui, ó. Cancelamento da naturalização, obviamente, por sentença judicial transitada em julgado. E suspensão, pessoal, quando é que a gente vai ter essa suspensão dos direitos políticos? Em virtude da incapacidade civil absoluta, em virtude de condenação criminal transitada em julgado, isso enquanto subsistir, né, enquanto a pessoa estiver cumprindo a pena, e também em virtude da recusa de cumprir a obrigação ou de cumprir a prestação alternativa. O cara não deveria se alistar, por exemplo, para servir as Forças Armadas. Não se alistou por motivos filosóficos, por motivos ideológicos. Beleza, sem problema, é possível. Ele vai ter que cumprir uma prestação alternativa. Se recusou a cumprir essa prestação alternativa, vai ter os direitos políticos suspensos. Porém, no caso da suspensão aqui, ó, recupera, tá? Lembre-se disso, a gente já viu isso anteriormente.
recupera, bem tranquilo. Vamos seguir o baile aqui, pessoal, fazendo um outro exercício. Nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, são causas de perda ou suspensão dos direitos políticos, exceto, qual é a nossa exceção aqui? Vamos lá. Incapacidade civil relativa, pessoal, aqui, ó, já está a nossa exceção, ó, incapacidade civil absoluta, tá? Ok? Se for relativa, não vai perder direito político. A gente quer o exceto, que está incorreto. Então, o nosso gabarito é a letra A, o restante vocês podem dar uma lida aqui, ok? Bem tranquilo, pessoal. Vamos seguir o baile aqui, ó. Pessoal, sobre aposentadoria, a gente tem 3 hipóteses de aposentadoria de servidores públicos conforme a Constituição Federal. A gente tem a aposentadoria voluntária, a gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, ou invalidez, também tem gente que utiliza essa nomenclatura, e a gente tem a aposentadoria compulsória, tá? A mais fácil de todas, a compulsória, vai se dar aos 70 anos ou 75 na forma de lei complementar. E nesse caso, a pessoa, o aposentado, vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Até aí, tranquilo, pessoal, a gente já matou. Aliás, a voluntária, pessoal, a gente tem idades mínimas. No caso da mulher, 62 anos, no caso do homem, 65 anos, tá? Isso é a regra geral, ok? Isso é a regra geral. E em virtude de invalidez ou incapacidade permanente, essa aposentadoria vai se dar no cargo em que a pessoa estiver investida, quando insuscetível de readaptação, tá? Porque o primeiro passo, se a pessoa não consegue mais exercer determinado cargo, é a gente tentar readaptar, a gente tentar colocar ela para atuar em outro cargo, dentro do qual ela tenha capacidade física e mental para efetuar as funções inerentes a esse cargo, tá? Se não for possível a readaptação, vai haver essa aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Porém, né, periodicamente, essa pessoa vai ter que comprovar que as condições permanecem, porque se em virtude de tratamento ou de qualquer outra circunstância ela voltar a ter a capacidade para trabalhar, né, essa incapacidade cessar, ela obviamente vai ter a sua aposentadoria revertida e vai reintegrar os quadros da administração pública. Pessoal, isso daqui bem tranquilo, ó. O que é mais importante do que essa primeira parte que a gente viu que vocês precisam levar para a prova de domingo, pessoal? São essas regras diferenciadas para a concessão de aposentadorias, inclusive, ó, já falo que vocês estão aqui dentro, tá? Irão estar, né, a partir do momento que tomarem posse como policiais penais. Porque o que acontece? Ó, via de regra, pessoal, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Porém, temos as exceções, tá? E onde é que vocês estão, pessoal? Aqui, ó. A gente tem a possibilidade de contagem, aliás, da avaliação da idade, do tempo de contribuição diferenciado, no caso dos servidores que são pessoas com deficiência, de policiais e agentes socioeducativos, e também aqueles trabalhadores, aqueles servidores que estiverem atuando com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, que sejam prejudiciais à saúde, obviamente, e só lembrando, pessoal, que aqui, ó, quando a gente fala em efetiva exposição, a gente não vai caracterizar essa exposição em virtude da categoria profissional, tá? Não é, determinada profissão tem direito. Não é isso, pessoal. Nesse caso em específico aqui, ó, a gente está falando de uma exposição efetiva independentemente da profissão que a pessoa exerça, tá? E no caso do PCD, do policial e do agente socioeducativo, todos eles, né? Daí a gente está sim se referindo, no caso, pelo menos nesse segundo caso aqui, né? De categorias profissionais, e no caso do PCD, independentemente da categoria também, por motivos óbvios. E a gente também tem essa idade reduzida em 5 anos para a possibilidade de aposentadoria, ou seja, homens 60, mulheres 58, em se tratando de professores da educação infantil ou que atuem no ensino fundamental e médio, tá? Educação infantil, fundamental e médio, bem tranquilo, lembrem-se disso, é possível que caia na prova de vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente tem algumas regras relativas à contagem de tempo. Então, o que acontece, pessoal? O tempo de contribuição vai ser contado para fins de aposentadoria, tá? O tempo de serviço, pessoal, vai ser contado para fins de disponibilidade, ok? Eu não vou explicar isso daqui, pessoal, já expliquei na aula que abrangeu do artigo 37 ao artigo 41, isso daqui é só para a gente retomar, tá? Tempo fictício, pessoal, a lei não pode estabelecer nenhuma forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Então, aqui, pessoal, é vedado, tá? Tempo fictício vedado, ok? E a acumulação de aposentadorias, pessoal, via de regra também é vedada, exceto aqueles casos em que o servidor consegue acumular mais de uma função pública, a gente já viu, né? É o caso do professor, que hoje em dia pode acumular com qualquer outra coisa,
é o caso, por exemplo, de um vereador que consegue conciliar com outro serviço público, é o caso da função, enfim, pessoal, retomem isso se vocês não lembrem, tá? Só para a gente não demorar tanto tempo aqui também. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no texto constitucional. Sobre essas exceções, analise as assertivas abaixo. Poderão ser estabelecidos por meio de lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência. Pessoal, sim, é possível e isso vai se dar por meio de lei complementar, tá? Eu acabei não falando para vocês lá em cima, mas, né, estou falando para vocês agora, né? Tudo isso que a gente viu aqui, ó, são possibilidades que vão se dar por meio de lei complementar do respectivo ente, ok? O cara é policial de determinado estado. Aquele estado vai criar, por meio de uma lei complementar, essa regra específica para que ele consiga se aposentar com menos tempo ali, com critérios diferenciados, ok? 2. Lei ordinária. Só um pouquinho, pessoal. Vamos fazer o seguinte, já vamos eliminar tudo aquilo que não tem a 1, tá? Porque se a 1 está correta, então a gente fica só com a e a E, né? Enfim, se a 2 estiver errada, a gente nem precisa ler a 3, tá? Vamos lá. Lei ordinária do respectivo ente federativo poderá estabelecer critérios diferenciados para aposentadorias de policiais dos órgãos de segurança pública previstos nesta Constituição. Pessoal, olha só, tá tudo certo aqui, pessoal, exceto isso daqui, ó. Lei ordinária, não é lei ordinária, é lei complementar, tá? Então, isso daqui, ó, é o detalhe que às vezes a gente acaba caindo do cavalo por algo tão pequeno, né? Então, assim, ó, já sabemos que o nosso gabarito é a letra A 3 tem que estar errado, tomara que esteja, né? Vamos lá. 3, é permitida a adoção de idade e tempo de contribuição diferenciados para servidores cujas categorias profissionais atuem em efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. Pessoal, o que vai caracterizar a efetiva exposição é o trabalho mesmo, é a rotina, é o dia a dia, não é o fato de ele estar vinculado à categoria A ou B, tá? Então, né, que bom que está errado, significa que a gente não tem nenhum problema aqui na nossa questão, e o nosso gabarito, de fato, é a letra A. Pessoal, já revisamos os principais trechos da Constituição Federal. Eu acredito, pessoal, que a gente vai ter pelo menos umas 3 questõezinhas da Constituição Federal, e eu aposto que vão ser sobre esses trechos que a gente viu. Eu digo para vocês, ó, pelo menos 2 a gente acerta com essa revisão, tá? Que é aquela sobre o artigo 144 da Constituição, órgãos da segurança pública, e também o trecho do artigo 5º ali da Constituição, porque sempre cai artigo 5º em concurso público, sempre cai, tá? Então, assim, ó, já revisamos, vocês vão acertar questões com base nisso que a gente viu agora. Pessoal, sobre a lei de improbidade administrativa, então começando, tá? Com a lei de improbidade administrativa. Principais pontos que vocês têm que levar para a hora da prova. As modalidades de improbidade que a gente tem na lei. A gente tem o enriquecimento ilícito, a lesão ao erário e o ato atentatório aos princípios da administração pública. Pessoal, enriquecimento ilícito, a pessoa vai ganhar dinheiro, ela vai enriquecer, ela vai ter algum benefício de natureza patrimonial, ainda que não seja dinheiro propriamente dito, tá? O maquinário da prefeitura da qual eu sou servidor, está na minha rua fazendo algum serviço público e eu peço para os caras entrarem lá no meu pátio e resolver algum problema que eu tenho. Enriquecimento ilícito, ok? O rol de ações, de condutas que a gente tem no artigo 9º, incisos, é um rol exemplificativo. Outras condutas podem ser enquadradas como enriquecimento ilícito, ok? E o enriquecimento ilícito não pressupõe ocorrência de dano ao patrimônio público, ou seja, o fato de eu ter enriquecido ilicitamente não significa necessariamente que a administração pública sofreu algum tipo de prejuízo, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente não vai decorar tudo aquilo, vocês têm que partir da lógica. Se eu tive algum benefício de natureza patrimonial, alguma vantagem patrimonial, logo estou cometendo uma improbidade administrativa. A lesão ao erário, pessoal. A lesão ao erário, ela vai significar perda patrimonial por parte da administração pública, assunção de riscos desnecessários também por parte da administração pública, ou a concorrência para que terceiros obtenham ganhos ilícitos. O servidor público ocasionou perda patrimonial para a administração pública. Ele fez a administração pública assumir riscos indevidos, desnecessários, ou ele concorreu para que terceiro obtivesse ganhos ilícitos, ele vai responder com base no artigo 10, lesão ao erário, ok? Então é isso, pessoal. Vocês não vão ficar decorando tudo, tá? Lembrando mais uma vez que o rol de
Ações classificadas como improbidade administrativa / lesão ao erário também é um rol exemplificativo, ao contrário do que acontece no caso do artigo 11, pessoal, que trata-se dos atos contra os princípios da administração pública. Então, o que é isso, pessoal? Esses atos, esse artigo 11 aqui trata daquela ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. No caso do artigo 11, pessoal, a gente tem sim um rol taxativo de condutas, ok? Apenas aquilo que está descrito nos incisos do artigo 11 será classificado como ato atentatório aos princípios da administração pública, e nada mais, ok? E esse ato atentatório tem que ser cometido mediante dolo específico, ou seja, o servidor que praticar esse ato visa a obtenção de algum proveito ou benefício indevido para si próprio ou para outrem. Lembrando que aqui a gente não está falando sobre benefício patrimonial, senão estaríamos diante de enriquecimento ilícito, tá bom? Mas lembre-se desse dolo específico. E também, né, pessoal, lembre-se de forma genérica que não existe improbidade administrativa culposa. Todos esses atos aqui, ó, são atos dolosos, ok? Sendo que no caso do artigo 11, do ato atentatório aos princípios da administração pública, a gente tem esse dolo específico, tá? É um dolo com asterisco. Então é isso, vamos resolver uma questãozinha. Com fundamento na lei de improbidade administrativa, a ação dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ok? Não é prejuízo ao erário, não é enriquecimento ilícito, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, isso daqui tem uma natureza penal, tá? Então, não vai ser previsto nada disso aqui na lei de improbidade administrativa, porque a lei de improbidade administrativa se trata de uma norma de natureza civil, ok? Bem tranquilo, pessoal. Aqui o nosso gabarito é a letra B. E sobre as penas que são aplicáveis àquele agente que cometer algum ato de improbidade administrativa, pessoal. Vamos lá, ó. A gente tem a perda de bens e valores que são acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ok? A gente tem a perda da função pública, a gente tem a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, então mais um caso de suspensão dos direitos políticos, não é cassação e também não é perda dos direitos políticos, ok? A gente tem a perda de bens e valores e da função pública. Agora, direitos políticos, pessoal, só vai haver a perda no caso da anulação da naturalização que a gente viu agora há pouco, tá? Inclusive, fazendo um link com o que a gente olhou agora há pouco. Então, vamos lá. Também a gente tem a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por até 14 anos, e também a aplicação de multa equivalente ao acréscimo patrimonial. Ou seja, eu cometi um ato de improbidade administrativa que me gerou um enriquecimento ilícito de 100 mil reais. Eu vou receber uma multa de até 200 reais, de 200 mil reais, e essa multa pode ser multiplicada também pelo dobro, tá? Se o juiz entender que ela não foi o suficiente para me dar a punição correta, tá bom? Então, assim, pessoal, todas essas penas que a gente acabou de ver aqui, ó, elas são aplicáveis no caso do ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e também naquela que gera lesão ao erário, ok? Alguns parênteses, pessoal. A lesão ao erário é menos grave, tá? Conforme a gente vai andando para a direita, aqui nesse quadrinho, ó, a gente vai ter menos gravidade, tá? Então, assim, ó, mais à esquerda, menos à direita, tá? O que acontece? O ato atentatório aos princípios da administração pública é menos grave que a lesão ao erário, que, por sua vez, é menos grave que o enriquecimento ilícito. Então, a suspensão dos direitos políticos, no caso da lesão ao erário, vai ser por 12 anos apenas, tá? Não 14, que nem no enriquecimento ilícito. A proibição de contratar com o poder público ou receber qualquer tipo de benefício é a mesma coisa, 12 anos, tá? A multa aqui, pessoal, é a mesma coisa. Ela é equivalente ao valor do acréscimo. Eu até usei um exemplo errado, pessoal, porque assim, a multa não é o dobro, tá? A multa é equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, porém ela pode ser dobrada, tá? Só fazendo uma breve correção aqui, que às vezes a gente fala um pouco rápido e acaba se enrolando nas palavras, mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? E nesse caso em específico aqui, pessoal, a gente não vai falar em multa equivalente ao acréscimo patrimonial, porque a lesão ao erário, ela não gera enriquecimento por parte da autoridade pública, porque se houvesse, a gente estaria diante de um caso de enriquecimento ilícito. Então, assim, se a mesma conduta causar as hipóteses dos 3 artigos aqui do 9, do 10 e do 11, que a gente acabou de ver, a gente não vai aplicar as 3 sanções, a gente não vai classificar o ato das 3 formas, a gente vai classificar mediante a modalidade mais grave, tá? Lembre-se disso, pessoal. Então, assim, ó, aqui não se fala em acréscimo patrimonial, então essa multa vai ser equivalente ao prejuízo, tá bom?
Em que pese, pessoal, não haja, via de regra, esse acréscimo patrimonial, ó, quando a gente fala de perdas de bens e valores acrescidos licitamente ao patrimônio, se ocorrer a circunstância, isso não faz muito sentido, tá? Mas está escrito na lei. Está escrito na lei dessa forma. Então, a gente não vai ignorar, mas via de regra, lembre-se, não é para acontecer isso daqui, ó. Não é para haver um acréscimo ilícito ao patrimônio em se tratando de lesão ao erário, tá? Eu não posso ignorar aquilo que está escrito na lei, mesmo nas situações em que ela está mal escrita, que ela não faz muito sentido, tá bom? Sobre o ato atentatório aos princípios da administração pública, a gente não vai falar em perda de bens e valores, tá? Não tem perda da função pública, ou seja, o agente público não vai perder a função pública via de regra, e também não vai haver a suspensão dos direitos políticos, tá? Via de regra, pessoal. Porém, é possível que seja aplicada essa proibição de contratar com o poder público ou receber benefício por até 4 anos, e também há a possibilidade de multa, que é 24 vezes o valor da remuneração. Ou seja, o cara ganha 10 mil por mês, ele vai poder receber uma multa de até 240 mil reais, tá bom? Esse é o ponto, pessoal. A prescrição, no caso da lei de improbidade administrativa, vai ocorrer após 2 anos, que serão contados da ocorrência do fato, tá? Então é isso. Vamos seguir o baile aqui, pessoal, resolvendo uma questãozinha. Nos termos da lei de improbidade administrativa, são possíveis penas aplicáveis por ato de improbidade que constitui enriquecimento ilícito, exceto. Então, quais são essas penas que a gente pode aplicar? A gente tem o pagamento de multa civil, temos a perda dos direitos políticos. Pessoal, perda dos direitos políticos não vai acontecer, tá? No caso da improbidade administrativa, a gente está diante da suspensão, que se for ocasionada por enriquecimento ilícito vai ser 14 anos, se for em virtude de lesão ao erário vai ser 12 anos, ok? Então, não é perda. Perda dos direitos políticos só no caso do cancelamento da naturalização, tá? Naturalização, né? Cancelamento em virtude de sentença judicial transitada em julgado. A gente já viu, o resto está correto, então eu não vou perder meu tempo. Pessoal, agora a gente vai estudar alguns trechos relativos o Estatuto do Desarmamento, tá? Só vou pedir 2 minutinhos para vocês, pessoal, para eu tomar uma aguinha aqui, para eu poder espichar um pouco as pernas, e também para recuperar um pouco da minha voz aqui, que faz quase 1 hora que eu estou falando sem parar, beleza? Estou parecendo um locutor de rádio. Já volto, pessoal. Não saiam daí. É bem rapidinho, tá? É muito rápido. Bom, pessoal, prometi para vocês que seria rápido, né? Então, já estou aqui de volta para a gente seguir a nossa revisão, já que estamos com uma prova para domingo, né? Uma prova iminente, né? Seguindo, então, pessoal, sobre o Estatuto do Desarmamento, pessoal, a gente tem previsto no Estatuto do Desarmamento o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, que ele é instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, e o SINARM, por sua vez, vai ser responsável pelo controle e cadastramento de armas de fogo em todo o território nacional, pessoal. Isso daqui é leitura, tá? Como é que funciona esse registro de armas de fogo no Brasil, pessoal? A gente tem o SINARM e a Polícia Federal responsáveis pelas armas de uso permitido, enquanto as armas de uso restrito serão responsabilidade do Comando do Exército, tá? Geralmente essas armas de uso restrito aqui, ó, é para quem quer ser CAC, né? O colecionador, atirador e
enfim, não lembro agora do nome, tá? Mas é o CAC, vocês sabem o que é CAC, tá, pessoal? Se não souberem, deem uma pesquisada depois. Tá? No mais, sobre o registro, pessoal, muito importante que a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Posse de registro, tá? O registro, ele confere o direito à posse na residência, domicílio ou no local de trabalho. Lembrando, no caso do local de trabalho, a pessoa só vai ter o direito de ter a posse desse armamento, uma vez que haja o registro, se ela for dona do estabelecimento ou se ela for a responsável. Legal, ok? Outras circunstâncias, eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho a posse de um armamento, eu posso manter essa arma nesse local de trabalho? Não pode, tá? É titular, é responsável? Não, então não pode, tá? É isso, vamos seguir o baile aqui, pessoal. Então, quais são os requisitos para a aquisição de arma de fogo? Ou seja, para que eu tenha o registro da arma de fogo, pessoal, eu tenho que ter pelo menos 25 anos de idade, eu tenho que demonstrar efetiva necessidade, ou seja, trata-se de algo discricionário, eu não tenho um direito subjetivo à posse da arma, tá? Eu tenho que comprovar idoneidade, ocupação lícita, residência certa e capacidade técnica e aptidão psicológica. Caso contrário, eu não terei arma. Lembre-se disso, pelo menos 25 anos, efetiva necessidade, ou seja, não, eu tenho que demonstrar, não é um direito subjetivo, ok? Idoneidade, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. E para se ter o porte, que é diferente, pessoal, o porte é para eu poder andar armado na rua. A posse me permite manter o armamento dentro de casa ou no local de trabalho se eu for o dono ou o responsável legal por aquele estabelecimento. Né? O porte, por sua vez, me permite andar na rua, pessoal. Aqui, ó, rua, ó, transitar com a arma na cintura, em outras palavras. Tá? Então, além de todos esses requisitos do registro aqui que a gente tem que implementar para que se possa ter o registro da arma, além da posse, eu também tenho que demonstrar que eu exerço alguma atividade profissional de risco ou que eu estou sofrendo alguma ameaça à minha integridade física, tá bom? Então é isso, é o registro mais ou atividade profissional de risco ou ameaça à integridade. Vamos fazer uma questãozinha. Tendo como parâmetro o Estatuto do Desarmamento, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. A autorização para o registro de arma de fogo de uso permitido é expedido pela Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Pessoal, tá correto, ok? Tá correto, aqui é verdadeiro, a gente acabou de ver, tá? Então, a Polícia Federal que vai fornecer esse registro após a autorização por parte do Sistema Nacional de Armas. Segunda, o certificado de registro de arma de fogo autoriza o seu proprietário a portar a arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional. Pessoal, porte e posse são coisas diferentes. Ó. O registro, vocês sempre irão associar a posse, tá? Porte é outra coisa, tá? Porte é outra coisa. Que registro dá o direito à posse, ok? Que não vai se dar em todo o território nacional, mas sim dentro de casa ou no local de trabalho, se a pessoa for titular ou dona do estabelecimento, ok? Então, a segunda também está falsa aqui, pessoal. Aliás, a gente já cortou a alternativa B, vamos para a última. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os casos previstos no Estatuto do Desarmamento. Pessoal, tá correto, tá? Então a gente tem mais uma vez aqui uma alternativa C com verdadeiro, falso, verdadeiro. Outro ponto interessante que a gente não viu e sequer a gente vai ver porque é pouquíssimo recorrente, pessoal, é o fato de que, via de regra, o porte, para que a pessoa tenha o porte, até mesmo a posse, ela tem que ter 25 anos de idade, né? Mas existem algumas profissões que concedem o porte para a pessoa e a pessoa pode ingressar na profissão com menos de 25 anos, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, da Polícia Militar. Né? Então, não é, o policial militar, ele via de regra, não vai ter mais de 25 anos. Até porque, pelo menos nesse último concurso que teve, havia essa idade limite de 25, tá? Então, isso daqui é verdadeiro, tá? Via de regra não pode, né? O menor de 25 anos não vai ter direito a aquisição, tampouco ao porte da arma de fogo, né? Nem a posse, nem o porte, porém, existem algumas profissões que permitem isso até para quem não completou 25 anos ainda, tá? Então, a última é verdadeira, pessoal, tá correto aqui, a gente vai seguir o baile, tá? Pessoal, olha só, a gente viu um apanhado geral sobre as disposições de natureza administrativa no Estatuto do Desarmamento, mas o que mais cai são as disposições penais, tá? Que a gente vai
tentar resumir de uma forma bem breve, tá? Sendo extremamente objetivo. Então, a gente tem alguns crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, tá? A gente tem a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? A gente tem a omissão de cautela, a gente tem o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a gente tem o disparo de arma de fogo, a gente tem posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, temos o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tá? O que é importante que vocês lembrem? Vocês não podem confundir posse, aqui no caso que está lá no artigo 12, pessoal, do Estatuto do Desarmamento, com o porte, tá? Que está no artigo 14, ok? Salvo engano é isso, tá, pessoal? Salvo engano é isso, tá? Pode ser que eu erre os artigos, o resto eu não vou errar, prometo para vocês, tá? Mas o que acontece, pessoal? A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é quando a pessoa tem aquele armamento dentro de casa, né? Porque o que a posse do armamento me permite? Ter a arma dentro de casa ou no meu local de trabalho, desde que eu seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento. Se eu tiver em qualquer um desses lugares, nessas circunstâncias, um armamento sem o registro, eu estarei cometendo o crime de posse irregular, ok? Bem tranquilo. O porte legal de arma de fogo, por sua vez, pessoal, é quando eu estou na rua com armamento, né? Ou seja, eu estou circulando. O que eu preciso para poder botar minha arma na cintura e sair na rua caminhando tranquilamente? Eu preciso do porte, né? Se eu fizer isso sem o porte, eu estarei cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ok? Vamos destacar aqui também o uso permitido. Então é isso, não confundam uma coisa com a outra. Mais uma vez, pessoal, eu tenho a posse de uma arma de fogo, porém, essa posse ela está vencida, ou seja, eu deveria renovar a posse e não renovei. Isso vai ser considerado crime, pessoal? Eu estou cometendo um crime? Não, isso é considerado uma irregularidade administrativa, porém o porte, se eu tiver com o porte vencido e andar na rua com esse armamento, isso não vai ser considerado uma irregularidade administrativa, mas sim um crime propriamente dito, tá? Só fazendo um parênteses. Pessoal, tranquilo, tá? Aqui no caso do armamento de uso restrito, pessoal, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, ó. Não interessa se a pessoa tá com a arma dentro de casa, não interessa se ela tá circulando com a arma na rua, se tratando-se de armamento de uso restrito, que são aqueles que, via de regra, só o Exército, só os órgãos de segurança pública vão ter acesso, a pessoa vai responder pelo mesmo crime, tá? É a mesma coisa, não tem diferença. Então, assim, ó, posse ou porte, se for de arma de fogo de uso restrito, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo crime, vai ser a mesma punição, vai estar, assim, ó, não vai ter diferença nenhuma. A pessoa vai responder pelo artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, tá bom? O que eu chamo a atenção de vocês, pessoal? Lá no parágrafo único, salvo engano, não lembro agora se é parágrafo 1º, acho que é o parágrafo 1º do artigo 16, pessoal. A gente tem formas equiparadas ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O que isso significa? Ainda que o armamento originalmente seja de calibre permitido, se a pessoa efetuar qualquer alteração, modificação, se ela fabricar algum armamento, eu fabriquei uma arma de calibre 38, que é permitido aqui no Brasil, né? São as armas de uso permitido. Eu fui lá e fabriquei. Então, se eu andar com ela na rua, eu vou ser presa, eventualmente posso responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não, foi tu que fez, foi tu que fabricou. Então, vai estar enquadrado aqui nas formas equiparadas do artigo 16, que é posse ou porte de uso restrito, tá bom? No mais, pessoal, quem entregar dolosamente armamento a menores de idade ou qualquer coisa relacionada a explosivo, a pessoa fabricou, a pessoa vendeu, a pessoa, enfim, explosivo, fiquem com esse termo explosivo, ela também vai responder na forma equiparada desse crime previsto no artigo 16, tá, pessoal? E eu chamo destaque nesse ponto aqui pelo seguinte, ó, eu vou dar uma caminhada e depois a gente volta aqui para esse trecho, ó, porque lá no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, pessoal, a gente tem o crime de omissão de cautela. O que é esse crime de omissão de cautela? É quando a pessoa que possui esse armamento, ela não observa as cautelas necessárias para impedir que menor de idade, né, com menos de 18 anos, criança ou adolescente, ou pessoa com deficiência mental, se apodere de arma de fogo. Ou seja, eu tenho um armamento, eu deixei dentro de casa, minha filha foi lá e pegou a minha arma. Saiu para a rua, foi brincar, fez qualquer coisa. Eu irei responder na forma do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Só que leia-se,
aqui nesse caso, pessoal, não observar as cautelas necessárias. Aqui, isso tem a natureza de um crime omissivo, né? Ou de algo que é feito de forma culposa. Ou seja, eu fui negligente, tá bom? Eu me omiti. Algo nesse sentido. O que é diferente, por exemplo, de quando a pessoa entrega a arma de fogo dolosamente a menores de idade. Se a entrega se der de forma dolosa, ou seja, eu entreguei porque eu quis, eu realmente quis entregar, eu quis plantar a sementinha do mal, daí nesse caso não estaremos diante de uma situação de omissão de cautela, perfeito? É isso, pessoal. No mais, pessoal, a omissão de cautela também, né? Quem é que vai responder por esse crime? Aquele responsável por empresa de segurança ou de transporte de valor que não registrar a perda, furto, roubo ou extravio de armamento nas primeiras 24 horas após a situação descrita. Tranquilo, pessoal, mas não precisamos mais do que essa leitura, tá bom? E, em se tratando de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, pessoal, aqui nesse caso a gente vai ter uma qualificadora, ou seja, a pena vai ser ainda maior e também estaremos diante de um crime hediondo, tá bom? É isso. Pessoal, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo são 2 crimes hediondos, tá? 2 crimes de natureza hedionda. O comércio ilegal de arma de fogo, que está previsto lá no artigo 17, pessoal, da nossa lei aqui que a gente está estudando, prevê inúmeros verbos. O que vocês vão lembrar na hora da prova? Ó? No exercício de atividade comercial ou industrial. Ou seja, vários verbos. Possuir, empregar, vender. Enfim, eu não vou lembrar nem da metade dos verbos, tá? Mas sempre no exercício de atividade comercial ou industrial. Fez isso, pessoal, está cometendo crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, ok? Tranquilo, pessoal. Se o armamento for proibido ou restrito, a gente vai ter essa causa de aumento de pena, ou seja, a pena vai aumentar-se da metade. Tráfico internacional de arma de fogo, a mesma coisa, pessoal. Há a transnacionalidade desse crime, ou seja, a pessoa está comercializando, mas não é só dentro do país. É um armamento e o crime em si, ele tem essa natureza transnacional. Ah, eu vendia uma arma para alguém que é uma arma que foi produzida lá nos Estados Unidos. Eu vou responder por tráfico internacional de arma de fogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O crime em si, a ação cometida pelo autor, para que seja enquadrada aqui no artigo 18, pessoal, só puxando aqui, já que eu numerei todos os artigos, tá? Para vocês entenderem, tem que ter a natureza transnacional, ou seja, tem que haver esse rompimento de fronteiras. E, mais uma vez, em se tratando de armamento proibido ou restrito, a gente tem essa causa específica de aumento de pena da metade, beleza? Pessoal, no mais aqui, ó, outro ponto que eu chamo a atenção de vocês, ó, é porque assim, ó, em todos esses crimes a gente se refere a arma de fogo, acessório ou munição, tá? No caso da posse irregular, a omissão de cautela não, pessoal, aqui na omissão de cautela é apenas o armamento mesmo, tá? Mas no restante aqui, pessoal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ó. Arma de fogo, acessório ou munição. Estou na rua com uma munição de calibre 38. Se eu for pego pela polícia, eu vou responder na forma do artigo 14, tá? Que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que abrange não só armamento, mas acessórios e munições. Ah, a polícia entrou dentro da minha casa para fazer uma busca e apreensão por algum motivo que eu não faço ideia de qual seja, e encontrou uma bala de revólver, né? Uma munição de revólver. Eu também vou responder pelo crime previsto no artigo 12, que é a posse irregular. Ok? Então é isso, pessoal. Prestem atenção. Pessoal, eu não falei sobre disparo de arma de fogo, né? O crime de disparo de arma de fogo é quando a pessoa dispara a arma de fogo ou aciona a munição em lugar habitado, adjacências, via pública ou em direção a ela, tá? Fez isso, pessoal, em lugar habitado, adjacências, via pública ou em direção a ela, vai responder. Se meteu no meio do mato, tá lá no meio do Guaíba, tá no meio da Lagoa dos Patos, lá começou a dar tiro para cima que nem louco. Não vai responder por crime nenhum, tá? Por quê? Porque não tá em lugar habitado, nem adjacências, nem via pública, nem em direção a ela. O cara, no máximo, vai ir para o manicômio, vai ser, sei lá, vai ser internado, não sei o que vai acontecer com ele, mas preso em virtude desse crime previsto aqui no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, ele não vai, tá bom? Mas eu acho que isso é o de menos, né? A menor preocupação se ele fizer isso. Mas então, pessoal, a gente também tem, ó, em todos esses crimes previstos nesse slide aqui, ó, a partir do porte ilegal até o tráfico internacional, a gente tem algumas causas de aumento de pena genérica. Se esse crime for cometido por autoridade pública ou profissional que possua
direito ao porte de arma, ou seja, policial, a pessoa que trabalha na ABIN, a gente não chegou a estudar essa parte porque não cai em prova, tá? Mas só para vocês entenderem, né? Esses profissionais de segurança, a pessoa que trabalha com transporte de valores, enfim, nessas circunstâncias, pessoal, sim, né? Se algum desses profissionais cometeu o crime, vai haver essa causa de aumento de pena da metade, tá? E também se o autor desse crime for reincidente específico em crimes dessa natureza, ou seja, nos crimes aqui previstos no Estatuto do Desarmamento. Vamos resolver um exercício, pessoal. Vamos lá. Pessoal, isso daqui muito provavelmente vai cair na prova de vocês, uma questãozinha sobre esses 2 slides aqui que a gente viu, tá? Então prestem atenção, pessoal. Isso daqui, ó, a barbada. Isso daqui vai cair na prova de vocês. Vamos lá. Genésio, integrante do quadro efetivo da Polícia Penal, recebeu voz de prisão em flagrante ao ser surpreendido portando uma arma de fogo de uso permitido com munição sobressalente. Ao chegar à delegacia, foi constatado que a arma se encontrava com a numeração de série adulterada, fato sabido por Genésio. Com base no Estatuto do Desarmamento e no caso narrado, Genésio deverá responder por porte legal de arma de fogo de uso. Pessoal, olha só. Esse armamento era originalmente de uso permitido, né? O que acontece? Era originalmente de uso permitido, porém, numeração de série adulterada. O que vai acontecer, pessoal, que eu falei para vocês lá no caso do parágrafo 1º do artigo 16, ó, vai ser equiparado a arma de uso restrito, ainda que se trate originalmente de um calibre de uso permitido, toda vez que houver adulteração, modificação, fabricação de armamento, toda vez que esse armamento for entregue na mão de menor de idade de forma dolosa ou sempre que estivermos nos referindo a explosivo. No caso do armamento, sempre que houver alteração, modificação ou se esse armamento for fabricado pela pessoa que o carrega, tá? Então, nesse caso específico aqui, ó, em que pese originalmente o armamento seja de uso permitido, a gente vai ter a hipótese prevista em um dos incisos, que eu não lembro agora, do parágrafo 1º do artigo 16, tá? Então, tudo que não for restrito aqui, pessoal, né, vai haver essa equiparação ao uso restrito, tá? Era originalmente permitido, tornou-se restrito em virtude dessa adulteração. Então, a gente já corta tudo que não for restrito. E, no mais, o que acontece, pessoal? A gente falou agora há pouco que, assim, ó, porte ilegal de arma de fogo, né, no caso do porte, né, vai se dar tanto se a pessoa estiver portando a arma, pode ser também um acessório, também pode ser munição. Mas se tiver com os 3, não vão ser 3 crimes diferentes, tá? Tudo no mesmo ato vai ser configurado a prática de um crime só, tá? Então, a gente não tem restrito e posse irregular de munição, não, tá? Tá errado isso daqui, pessoal, tá errado, ok? Então, a gente sabe que é um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ok? Porém, em virtude de ele ser integrante do quadro efetivo da Polícia Penal, e sabemos que os policiais penais têm direito ao porte de arma, ele vai ter aquela causa genérica de aumento de pena que eu falei para vocês aqui no final, tá? Que é isso que tá aqui, pessoal, que a gente até vai pintar bonitinho, porque vai cair questão sobre isso que a gente está estudando agora na prova de vocês, agora no domingo, com certeza absoluta, tá? Então, lembre-se disso, a gente tem causas genéricas que são aplicáveis aos crimes do artigo 14 até o artigo 18, ou seja, porte legal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal, tráfico internacional, ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente está diante dessa situação em que vai haver esse aumento de pena de 1/2, ok? De metade. O nosso gabarito é a letra A. Pessoal, agora a gente vai ver alguns trechos da lei de licitações, tá? Eu só vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, não vou nem desligar o vídeo nem nada, tá? Não vou dar pausa nem nada aqui, só pra gente não perder o fio da meada, só vou engolir uma água porque minha garganta tá um pouco seca. Então, pessoal, olha só. Sobre licitações, pessoal, o que vocês têm que levar para a hora da prova? Vocês não podem esquecer das modalidades de licitação. Lembre-se, a gente tem 5 modalidades. Quais são essas 5? Só a gente tem a concorrência, o pregão, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Todas elas são bem fáceis, vocês não vão errar. É bem tranquilo, porém prestem atenção nos detalhes. Pessoal, começando do pregão para baixo. Pregão, pessoal, é utilizado obrigatoriamente para a compra de bens e serviços comuns ou serviços comuns de engenharia. Nesse caso, tratando-se de facultativamente. A gente pode... Pessoal, deixa eu reformular, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar diferente. Esqueçam o que eu falei para vocês
deixa eu reformular, às vezes eu tô muito, a adrenalina tá muito alta aqui, a gente acaba se enrolando. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo concurso, tá? Depois a gente chega no pregão. Concurso, pessoal. Para que serve o concurso? O concurso é utilizado para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Geralmente, quando a gente tem um concurso, que não se confunde com o concurso que vocês vão fazer no domingo, é outra situação aqui. Esse concurso não é o concurso para provimento de cargos na administração pública. Aqui a gente está falando de uma modalidade de licitação, beleza? Sempre que a gente tiver esse tipo de concurso aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com a concessão de um prêmio ou remuneração ao vencedor. E o critério de julgamento dessa licitação vai ser melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, o concurso, pessoal, é assim, ó, aquela situação, digamos que Porto Alegre está completando 250 anos e a gente quer uma música ou um quadro ou uma obra de arte, uma escultura para homenagear os 250 anos da cidade, ok? A gente vai abrir um concurso. Né? Festivais de música têm essa natureza de concurso. Se a administração pública quiser fazer um festival de música também, né, a gente vai ter essa lógica do concurso. Né? Nesse caso, é estabelecida uma remuneração ao vencedor, ou algum prêmio, e o critério de julgamento vai ser a melhor técnica ou conteúdo artístico. Tá? Então, pensem no concurso como essa coisa de natureza artística, tá, pessoal? É isso, tá? Que vocês precisam levar para a hora da prova. É bem tranquilo, pessoal, assim como o leilão. O leilão também é tranquilo. Para que serve o leilão? Para a administração vender bens, para ela alienar bens. Quando a administração pública quer se desfazer de algo, ela vai abrir uma licitação na modalidade leilão. Então, lembre-se, alienação de bens pode ser tanto móveis quanto imóveis. Bem tranquilo. O critério de julgamento, no caso do leilão, vai ser sempre o maior lance, tá? Então, assim, ó, leilão vai usar sempre maior lance, e o maior lance só está relacionado ao leilão, tá? Então, aqui a gente tem uma via de mão dupla, tá, pessoal? Por quê? Tanto um quanto o outro. O leilão só usa maior lance como critério de julgamento. O maior lance só é aplicável ao leilão e nada mais. Até aqui, tranquilo, pessoal. Aqui é a revisão, não se esqueçam disso na hora da prova. Vamos em diante. No caso do concurso, pessoal, o concurso só vai utilizar esse critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Porém, o critério melhor técnica ou conteúdo artístico também pode ser utilizado no caso da concorrência, a gente já vai ver aqui em cima, tá? Pessoal, diálogo competitivo também extremamente fácil. Para que serve? Para contratação de obras, serviços ou compras que dependam de alternativa inovadora. Então, no caso do diálogo competitivo, aquilo que existe no mercado, aquilo que é usual, não é apto para suprir as necessidades da administração pública, ou seja, a administração pública precisa de uma solução inovadora, ok? Por conta disso, ela vai abrir um diálogo competitivo, a gente não vai aprofundar, não é o momento, só lembre-se de cada uma dessas modalidades. No mais, pessoal, a gente tem também o pregão. Para que serve o pregão, pessoal? A gente só pode utilizar o pregão para comprar coisas comuns. Em se tratando de bens e serviços comuns, a utilização do pregão vai ser obrigatória, ou seja, a gente tem que utilizar o pregão. Em se tratando de serviços comuns de engenharia, ó, sempre comum, né? Sempre vai ser comum, tá? Em se tratando desses serviços comuns de engenharia, a gente pode utilizar o pregão, mas não vai ser obrigatório, tá? Vai ser facultativo. Isso daqui é interessante que vocês levem para a hora da prova, tá, pessoal? Aqui, ó, bens e serviços comuns, ou seja, bens genéricos, a gente não está especificando. Bens e serviços comuns, que não se tratam de serviços comuns de engenharia. A gente obrigatoriamente tem que utilizar o pregão. Agora, em se tratando de bens, aliás, de serviços comuns de engenharia, a utilização do pregão é facultativa. Por quê? Porque a gente pode também utilizar a concorrência. Vamos, então, para a concorrência. E, né, o critério de julgamento do pregão é o menor preço ou o maior desconto, bem tranquilo também. Sobre a concorrência, pessoal, ela é utilizada para a contratação de bens e serviços especiais. O que são os bens e serviços especiais? Aqueles que a gente não consegue definir por meio de especificações usuais de mercado, diferentemente dos bens comuns. Esses bens e serviços comuns, sim, a gente consegue definir por meio de especificações usuais de mercado. Em se tratando de bens e serviços especiais, de obras, de serviços de engenharia, tanto comuns quanto especiais, a gente vai utilizar a concorrência, ok? A gente pode utilizar a concorrência. E o critério de julgamento da concorrência é todos, com exceção do maior lance, que eu acabei de falar para vocês, que em se tratando de maior lance, a gente só utiliza ele para o leilão, ok? O resto pode na concorrência, pessoal, é tranquilo, não é difícil, tá? Vamos seguir o baile. Determinado órgão administrativo pretende adquirir, mediante processo licitatório, veículos comuns
para apoio em atividades externas. Pessoal, ó, veículo comum, pessoal. Veículos que a gente consegue definir por meio de especificações usuais de mercado. Isso daqui é bem ou serviço comum, no caso, bem comum, né? O veículo é um bem comum. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que usar o pregão, ok? Se fosse um serviço comum de engenharia, poderíamos utilizar o pregão facultativamente, mas também poderíamos utilizar a concorrência. Porém, estamos falando de veículos. Veículo não é serviço de engenharia comum. Muito pelo contrário, é um bem comum. Então, aqui tem que ser o pregão. Nosso gabarito é a letra B, tá? Bem tranquilo, pessoal. Vamos seguir o baile. Pessoal, outro ponto, eu trouxe 2 pontos aqui sobre a lei de licitações, tá? Então, qual é esse segundo ponto que eu acho que tem uma probabilidade de cair na prova de vocês? São os casos em que a administração pública ou não vai poder fazer o procedimento licitatório, não vai poder lançar mão desse procedimento, ou quando ela vai ser dispensada facultativamente de fazer. Tá? Então, a gente tem 2 hipóteses aqui, pessoal. 3, a bem da verdade, né? Mas, enfim, a gente tem os casos de inexigibilidade de licitação, ok? E aqui, nesse caso, pessoal, a gente vai falar sobre um rol exemplificativo. Nesse caso em específico aqui, ó, é inviável, ok? Não tem como fazer a licitação, é inviável. Ok? Não tem como, pessoal, a gente pensar numa concorrência nesses casos aqui, ó. E o mnemônico aqui para vocês decorarem é o FACAS, né? Então lembre-se, ó, fornecedor exclusivo, artista consagrado, credenciamento, aquisição ou locação de imóvel ideal e serviço técnico, serviço que tem uma natureza técnica. Quando for inviável a ocorrência dessa licitação nessas possibilidades que eu acabei de ler para vocês aqui, pessoal, a gente vai ter uma situação de inexigibilidade de licitação, ok? A gente vai ter essa contratação direta, ok? Em virtude disso, porque a gente não tem como fazer uma licitação nesses casos. Ah, o município lá pequeno quer contratar o Gustavo Lima para fazer um show. Como é que a gente abre uma licitação, pessoal? Como é que a gente abre uma licitação para contratar o, sei lá, o Zezé de Camargo e Luciano para fazer um show numa cidade pequena? Vocês entendem que nesse caso aqui, ó, não há o que se falar em concorrência, ainda que seja em outra modalidade de licitação, não necessariamente uma concorrência, mas a gente não tem como pensar de uma forma genérica no procedimento licitatório, tá? Então, nesses casos aqui, ó, no caso de inexigibilidade, lembre-se dos nomezinhos, mas, acima de tudo, lembre-se, a gente é inviável a ocorrência desse procedimento licitatório, independentemente da modalidade que fosse utilizado, tá bom? Então é isso, pessoal. E também temos situações de dispensa facultativa e dispensa obrigatória. Então, existem situações em que a administração pública ela poderia, via de regra, fazer esse procedimento licitatório, mas ela não precisa, ou seja, a lei permite que ela não faça, e existem situações em que pese conceitualmente fosse possível, fosse viável a ocorrência desse procedimento licitatório, a lei determina que não vai ocorrer. Então, aqui não é facultativo, aqui a gente sabe que não vai ocorrer, tá? Não pode acontecer, ó, não pode, tá? Não pode licitar. Aqui em cima, pessoal, ó, aqui em cima é facultativo, acho que já está escrito, né? Pode deixar, assim, é uma escolha por parte do administrador público. Então, assim, pessoal, quando é que a gente tem a dispensa facultativa? A gente tem a situação de dispensa por valor, que vai ocorrer no caso de, deixa eu destacar aqui de caneta que é melhor, no caso de obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículo, cujo valor seja inferior a R$100 mil, e se tratando de outros serviços e compras, quando esse valor for inferior a 50 mil, aqui a gente não precisa fazer licitação, a gente até pode fazer se a gente quiser, mas não é necessário. Quando houver tentativa fracassada em um procedimento licitatório, no período de até 1 ano, a administração pública pode efetuar essa contratação direta, ok? Porque, em virtude de uma tentativa anterior fracassada, tá? Se alguém aceitar tudo aquilo, né, que foi lançado por parte da administração pública, é possível que seja feita essa contratação direta. No caso de emergência ou calamidade, pessoal, também é possível a contratação direta quando a contratação ocorrer, quando for feita, aliás, a contratação de órgãos da administração pública que tenham sido criados para um fim específico. Pessoal, aqui ficou mal formatado, tá? Deveria ser uma linha abaixo, tá? Então, leia-se aqui uma linha, aqui outra hipótese, tá?
Também quando a gente estiver falando de transferência de tecnologia para o SUS e quando quisermos contratar a associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos. Pessoal, isso daqui é leitura breve, tá? Para a gente não perder muito tempo. E quando que a dispensa vai ser obrigatória, pessoal? Em se tratando de alienação de bens móveis, ou seja, nesse caso aqui, ó, nesses casos, aliás, a gente vai estar diante de alienação, tá? Alienação. Tanto de bens móveis quanto de bens imóveis, tá? Alienação, ok? Calil, então, já que é alienação, a gente vai ter que fazer um leilão, que tu falou agora há pouco, pessoal, aqui a dispensa é obrigatória, a gente não vai ter leilão, a gente não vai ter nada, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de situações em que não vai haver procedimento licitatório. Se houvesse leilão, estaríamos diante, sim, de um procedimento licitatório na modalidade de leilão, tá? Então, não vamos confundir as coisas aqui, tá? Então, assim, em se tratando de alienação de bens imóveis, pessoal, indação e pagamento, quando for doação ou venda a outro órgão ou entidade da administração pública, quando a gente estiver diante de uma permuta por outros imóveis que atendam requisitos estabelecidos, quando a gente estiver diante da investidura, ou seja, aquele imóvel que esteja sendo destinado a um proprietário de imóvel lindeiro, vizinho, ou quando se trata daqueles imóveis para fins residenciais em núcleo urbano, anexo à usina hidrelétrica. Da mesma forma, a gente não vai ter procedimento licitatório. E, em se tratando de imóveis destinados a programas de habitação ou regularização fundiária, a mesma coisa, tá, pessoal? Então é isso. Nesses casos, não pode licitar, não vai haver licitação, é vedada a licitação, tá? Ó, não pode licitar, ó, vedado licitar, vou escrever aqui, ó, vedado licitar. Pessoal, em se tratando de bens móveis, também quando a administração pública estiver alienando esses imóveis, ok? Quando estivermos diante de uma doação em virtude de interesse social, quando se tratar de venda ou permuta entre órgãos ou entidades da administração pública, quando estivermos diante de venda de ações ou títulos públicos, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração, em virtude das suas finalidades. Tudo isso, pessoal, a administração pública vai poder vender, alienar diretamente, sem a prática de procedimento licitatório, tá? Isso daqui é leitura breve, pessoal. Acho que talvez eu até tenha perdido um pouco de tempo, tá? Porque vocês já estudaram, mas só para a gente retomar aquilo que a gente já viu. Com base no artigo 76 da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei de Licitações e Contratos, que trata sobre a alienação de bens imóveis da administração pública, qual das seguintes situações exige a realização de licitação? Então, quando que é exigida a realização de licitação, ou seja, não é os casos que a gente acabou de ver aqui, né, pessoal? Aqui estamos falando de, tá, pode ser bens imóveis, né, pessoal? Então, é tudo aquilo que não está previsto aqui, ó, daqui para cima, tá? Não pode estar aqui. Se estiver aqui, não vai haver. Então, a gente está diante de uma outra situação, vocês não podem confundir uma coisa com a outra, tá? Nem agora, nem na hora da prova, tá? Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, qual das seguintes situações exige a realização de licitação? Venda de um imóvel da União a uma autarquia federal. Pessoal, aqui não, né? Aqui, diante de uma venda para outro órgão ou entidade da administração pública, não pode, tá? Não vai fazer, não vai acontecer. Doação de um imóvel a um órgão público. Também doação a órgão ou entidade pública, a gente não vai ter o procedimento licitatório. Permuta de um imóvel público por outro de menor valor para atender finalidades da administração. Pessoal, permuta, quando for para atender alguma finalidade da administração pública, a gente viu que também não vai acontecer. Alienar imóveis para regularização fundiária de interesse social. Nesse caso também não vai haver, pessoal, a gente acabou de ver, então o nosso gabarito aqui é a letra E, tá? Venda de um imóvel público a um particular para fins comerciais, ok? Então, se a administração pública estiver vendendo um imóvel a um particular para fins comerciais, sim, nesse caso vai ter que ser feita uma licitação na modalidade de leilão, isso a gente já viu, tá bom? Pessoal, agora, a partir desse momento aqui, a gente vai ver algumas regrinhas relativas às pessoas com deficiência, tá bom? Mas antes disso, pessoal, vou tomar uma água aqui e vou dar um intervalinho de 15 segundos, tá? E é 15 segundos mesmo, não saiam daí, tá? Então, pessoal, voltando, eu falei que seria só 15 segundos. A gente tem alguns conceitos, pessoal, que vocês não podem esquecer para a hora da prova, tá? Vamos lá, sobre as leis relativas às pessoas com deficiência. A gente tem o conceito de desenho universal, que é
aquele local, aquela construção, aquele imóvel, aquele objeto, aquele produto que pode ser usado por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Quando a gente estiver diante do conceito de adaptações razoáveis, pessoal, é o oposto, né? São as modificações e ajustes que são necessários que se realize para que todo mundo possa utilizar aquele imóvel, aquele produto, enfim, aquela instalação, ok? Não confundam uma coisa com a outra aqui nesse ponto. Pessoal, a diferença de residência inclusiva para moradia para a vida independente. Residência inclusiva são unidades de acolhimento para a pessoa com deficiência em situação de dependência que não possuem autossustentabilidade nem retaguarda familiar, ou seja, residência inclusiva. A pessoa está numa situação de extrema vulnerabilidade e ela não tem assistência da família, ok? Que é diferente, pessoal, dessas moradias para a vida independente, ok? Elas visam ampliar a autonomia da pessoa com deficiência, oferecendo serviços de apoio coletivos e individualizados sem a necessidade de dependência total ou situação de fragilidade familiar. Então, a moradia para a vida independente é para todo mundo, ok? Para qualquer pessoa com deficiência. E, por sua vez, a residência inclusiva, ela está tentando fazer a inclusão de quem não possui assistência familiar, quem não tem autossustentabilidade e está nessa situação de extrema vulnerabilidade social, tá bom, pessoal? É isso. Pessoal, conceito de barreiras, tá? A gente tem outros conceitos, mas aqui eu trouxe só aqueles que geram um pouco mais de dificuldade. Barreira urbanística, pessoal, ela vai ocorrer em vias e espaços abertos ao público ou de uso coletivo, enquanto as arquitetônicas são em edifícios, tá? Então, não confundam uma coisa com a outra, lembrando que barreiras, de forma genérica, tratam-se de quaisquer obstáculos, atitudes ou comportamentos que, de certa forma, restringam a participação da pessoa com deficiência em igualdade com as demais, e é isso, pessoal. E a diferença de atendente pessoal para acompanhante. O atendente pessoal é aquela pessoa que assiste ou presta cuidados básicos e essenciais, excluídas as técnicas ou procedimentos de profissões legalmente estabelecidas. O assistente pessoal é aquele que, assim, que vai estar sempre junto com o PCD, enquanto que o acompanhante, pessoal, o acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, ok? Independentemente de desempenhar as funções de atendente pessoal, ok? O atendente pessoal, ele tem aquela natureza, assim, de quase como se fosse, vamos pensar que ele é o funcionário do PCD, tá? Não é isso, tá, pessoal? Mas assim, ó, estamos às vésperas de uma prova, tá? Então a gente tem que ter algum recurso para a gente decorar as coisas. Enquanto que o acompanhante, se em algum momento vocês acompanharem num banco, por exemplo, vocês vão ir com um parente de vocês que tem deficiência. Vocês, naquele momento, serão um acompanhante, tá? Então, obviamente, por se tratar de acompanhante, vocês também vão ter direito ao atendimento preferencial, uma série de outras questões, tá, pessoal? Mas é isso, via de regra, é exatamente isso, ok? Vamos lá, pessoal, fazer uma questãozinha. O Estatuto da Pessoa com Deficiência define conceitos fundamentais para a promoção da acessibilidade, como o desenho universal e as adaptações razoáveis. Assinale a alternativa que apresenta a correta distinção entre desenho universal e adaptações razoáveis, conforme a referida lei. Pessoal, aqui, ó, diferença entre desenho universal e adaptações razoáveis, isso cai muito em prova, tá? O desenho universal se refere a obras em edificações, enquanto as adaptações razoáveis se limitam a ajustes no mobiliário. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Desenho universal é aquilo que é feito para todo mundo utilizar em igualdade. A adaptação razoável é aquilo que se faz no que não é acessível a todo mundo para que se torne menos segregador, ok? Então é isso. Desenho universal é uma obrigação do serviço do setor público, enquanto as adaptações razoáveis são obrigações da iniciativa privada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. C. As adaptações razoáveis são padronizadas e aplicáveis a todos os ambientes, e o desenho universal consiste em ajustes pontuais, é o oposto, tá errado. D. O desenho universal são soluções concebidas para o uso de todas as pessoas. E as adaptações razoáveis são ajustes específicos e proporcionais para um caso concreto. Pessoal, tá aqui o nosso gabarito, letra D, tá? A gente acabou de ver, vamos ver aí, os dois conceitos se referem a medidas idênticas, tá errado, né, pessoal? O nosso gabarito é AD, tranquilo, se vocês levarem isso para a prova, provavelmente vocês vão acertar a questão. Pessoal, por fim, sobre as legislações relativas às pessoas com deficiência ainda, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para esse trecho aqui, ó, que trata sobre transporte, mobilidade e também a moradia. Por quê? Porque a gente tem alguns percentuais. E a banca Fundatec, todas as bancas gostam de números e percentuais, e a banca Fundatec mais ainda, tá? Então, assim, ó,
Sobre vagas de estacionamento, pessoal. Elas precisam ser perto dos locais mais acessíveis e com circulação, toda aquela história. O que vocês têm que lembrar? As vagas devem equivaler a 2% do total, ok? Garantida no mínimo uma vaga. Então, 2% do total em vagas de estacionamento, tá? Estacionamento, pessoal, 2%, tá? Fiquem com esse percentual. Estacionamento, vagas de estacionamento, 2%. Frota de táxis, como é que funciona, pessoal? 10%, tá? Ou seja, as frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis, obviamente as pessoas com deficiência, né? 10%, ok? Locadoras de veículo, pessoal, são obrigadas a oferecer às pessoas com deficiência um veículo adaptado a cada conjunto de 20. Se vocês quiserem, para fins de decoreba, botar aqui 5%, que é a mesma coisa de 1 sobre 20, para fins de decoreba, tá ótimo, mas na hora da prova eles vão escrever dessa forma, né? 1 a cada conjunto de 20. E no caso das moradias, pessoal, em se tratando de programas habitacionais subsidiados pelo poder público ou realizados diretamente pelo poder público, a gente tem que ter a reserva de pelo menos 3% para pessoas com deficiência, ok? Então é isso, pessoal. Estacionamento 2%, táxi 10%, locadora de veículos 5%, moradia 3%, vamos resolver uma questão. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que se refere às disposições sobre o direito ao transporte e mobilidade, assinar a alternativa correta. As frotas de empresas de táxi devem reservar 5%. Pessoal, a gente não tem 5% escrito dessa forma na lei, né? A gente tem 1 a cada 20 no caso das locadoras de veículo. Então, aqui não é empresa de táxi também, né? Ainda que a gente não ignore esse 5%. Empresa de táxi, a gente acabou de ver que é 10%, né, pessoal? Tá ali em cima, né? Vamos só conferir, sim, 10%. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 10. Pessoal, é 1 sobre 20, ou 5%, que a gente acabou de ver ali em cima. Tá? 5% para fins de decoreba, né? Porque a banca, o exercício vai trazer esse tipo de texto aqui, tá? Vamos lá. C. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público ou de uso privado coletivo, as vagas reservadas para pessoa com deficiência devem valer a 2% do total, garantida no mínimo. Pessoal, tá aqui o nosso gabarito, tá? Vaga de estacionamento, pessoal, vaga é 2%, estacionamento 2%, ok? D. As vagas de estacionamento para pessoas com deficiência podem ser localizadas em qualquer ponto. Não, elas têm que ser localizadas próximas aos locais de circulação, ó, e de acesso aos pedestres. Tá aqui, ó. Em áreas abertas devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de pedestres. Então, também está errado, pessoal. A gente já elimina, tá? Por fim, a letra E, a reserva de veículos adaptados em locadoras é facultativa para frotas com menos de 50 veículos. Pessoal, não tem nada a ver isso daqui, tá? Então, o nosso gabarito é a letra C. Isso não é difícil, tá? Bastando essas revisões bem dinâmicas aqui, a gente não vai errar a questão na hora da prova, tá bom, pessoal? Por fim, pessoal, sobre as legislações raciais, muito importante esse ponto aqui, só para a gente finalizar o nosso pré-prova, que já está bem comprido. Eu já estou há quase 2 horas aqui, 1h40 falando sem parar para vocês, então só para a gente concluir esse trecho aqui muito importante. A gente tem alguns conceitos fundamentais que vocês precisam levar para a hora da prova, tá? É a diferença de discriminação racial e desigualdade racial. Pessoal, discriminação racial é toda distinção, discriminação, distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor, raça, descendência ou origem nacional ou étnica. Discriminação, distinção, lembre-se desses trechos iniciais aqui, ó. E não confundam discriminação com desigualdade, pessoal. A desigualdade é a situação injustificada de diferenciação, ok? Situação injustificada, desigualdade. Se vocês lembrarem da discriminação, do dis ali, de distinção, vocês não vão errar desigualdade, porque o restante dos conceitos vocês não vão confundir, tá? São esses 2 conceitos aqui que as pessoas confundem, tá? Então é isso. Sobre política pública, pessoal, são ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado. Política pública, adotados pelo Estado, de uma forma ampla, genérica, enquanto as ações afirmativas são programas e medidas especiais adotados pelo Estado, sim, e pela iniciativa privada, ok? Política pública, pelo Estado. Ações afirmativas, pode ser pelo Estado, sim, porém, também podem ser adotadas pela iniciativa privada. Então, política pública, lembrem do público, Estado. Ações afirmativas, tanto Estado quanto iniciativa privada, beleza? Pessoal, sobre a educação, pouco provável que eles cobrem, mas achei melhor trazer aqui para vocês. Pessoal, é obrigatório o estudo da História Geral da África e da História da População Negra no Brasil nas escolas de ensino fundamental
e médio, ok? Em toda a educação básica, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Ah, mas a minha escola é mantida por uma organização religiosa. Não interessa, tem que estudar. Ah, mas não interessa, tem que estudar a história geral da África e da população negra no Brasil em toda a educação básica brasileira, ponto final, ok? Então, obrigatória essa educação, esse oferecimento da história geral da África e da população negra no Brasil. E em se tratando da capoeira, pessoal, o ensino é facultado em instituições públicas e privadas. Capoeira facultado. História da população negra no Brasil, história geral da África, obrigatório, tá? Sobre assistência religiosa, pessoal, ponto muito importante. É assegurado aos praticantes das religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou submetidos à pena privativa de liberdade essa assistência religiosa, ponto final. Isso daqui é leitura, a gente já viu no artigo 5º da Constituição que sim, os presos têm o direito a essa assistência religiosa, ok? Na verdade, qualquer pessoa que esteja submetida a alguma internação coletiva tem esse direito, né, pessoal? E em se tratando das pessoas que são adeptas às religiões de matriz africana, não é diferente. Levem isso para a hora da prova que vocês não vão errar a questão. Pessoal, então, um último exercício aqui para a gente finalizar a nossa preparação. Então, a lei, o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, considerando que dispõe tal estatuto, é possível dizer que a discriminação racial ou étnico-racial é ação. Pessoal, aqui a gente quer o conceito de discriminação. O que eu falei para vocês? Discriminação é toda distinção, ok? Distinção. Exclusão, preferência, baseada em cor, raça, origem nacional, enfim, pessoal. Distinção, fiquem com essa palavra, discriminação, distinção. Então, toda situação injustificada, pessoal. Aqui, ó, desigualdade, aqui é o conceito de desigualdade, não é. Esse é o ponto mais problemático, porque as pessoas confundem desigualdade com discriminação, e aqui está errado, são conceitos bem parecidos. Vamos ver a B, a simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Pessoal, aqui a gente está falando em desigualdade de raça e gênero, tá? Então, isso daqui tem a ver com raça e gênero. Obviamente que se estivermos falando de gênero, estaremos falando das mulheres, porque homens não são oprimidos em virtude do gênero. Então, isso daqui está errado. Falou em mulheres negras e demais segmentos, não é o conceito de discriminação, tá bom? É desigualdade de raça e gênero. As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, pessoal, aqui é o conceito de política pública, tá? Que a gente não pode confundir com as ações afirmativas que não vão ser adotadas apenas pelo Estado, mas também pela iniciativa privada, tá? Mas aqui é política pública, ok? Política pública. D. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Está aqui o nosso gabarito, toda distinção. Eu já falei para vocês inúmeras vezes que a palavra correta para vocês não esquecerem do conceito de discriminação é distinção, porque começa com leiam, escrevam gigante aqui, a gente vai escrever, ó, já acabou a nossa aula aqui, mas vamos lá, pessoal, discriminação é toda distinção, ok? Pessoal, é muito provável que isso caia na prova de vocês, ok? Então, prestem atenção nesses detalhes. Com isso, a gente termina a primeira parte da nossa revisão. A próxima parte da revisão, pessoal, é muito importante, porque a gente vai ver a LEP, a gente vai ver o regimento disciplinar penitenciário e a gente vai ver todas aquelas regrinhas relacionadas diretamente ao sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul. Então, não percam a segunda parte da revisão, tá? Eu preparei uma aula muito boa e deu muito trabalho, assim, deu muito trabalho. A gente vai resolver mais questões aqui, a gente conseguiu resolver 16 questões, e eu falo para vocês e bato no peito, pessoal, no mínimo 10 questões iguais a essas que estão aqui a gente vai ter na prova, tá? No mínimo, assim, ó, entre 8 e 10, pessoal, para ser, assim, ó, um pouco mais justo, tá? Pelo menos 8, e eu acredito que 10, talvez até um pouco mais, tá? Que vão ser muito parecidas com o que a gente está vendo aqui agora nesse pré-prova, tá? Então é isso, pessoal.
Tô com a adrenalina um pouco alta, apesar de eu não vou fazer a prova domingo, tá? Mas ainda assim é uma tensão para nós que somos professores também, né? Porque a gente tenta preparar vocês da melhor forma possível, né? E a gente tem essa responsabilidade também, tá? Mas, assim, ó, confio muito em vocês, confio muito na nossa preparação e tenho plena consciência que por todo o trajeto que vocês tiveram até aqui, vocês vão ter um ótimo desempenho. Pessoal, eu vou deixar as despedidas para a nossa segunda parte, tá bom? Mas é isso, pessoal. Não percam a segunda parte, porque a gente tem muita coisa extremamente importante e desejo toda a sorte do mundo para vocês, se bem que iremos nos encontrar em breve. Um grande abraço e até mais.